Olá pessoal, muito boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falar do curso de licenciamento ambiental e regularização fundiária. Nós vamos falar um pouquinho da gestão ambiental do Brasil e administração da Secretaria de Meio Ambiente dos Estados e no processo de licenciamento, certo? O Brasil é um país continental. É uma realidade em cada município, uma realidade administrativa em cada município. Muitos dos estados estão avançados, como Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Outros estados estão bem defasados, certo? A gente precisa melhorar o processo de gestão ambiental, principalmente a implantação de sistemas de licenciamentos, a implantação de sistemas de monitoramento e de identificação de desmatamento. Os principais pontos a serem abordados é a necessidade do fortalecimento do aparato administrativo para atender tantas exigências legais da legislação quanto as demandas de uma cidadania ativa por melhor qualidade de vida. A característica principal desse sistema administrativo ambiental, dentro das secretarias estaduais, secretaria municipais, é que ele tem de ser abordado sob um enfoque multidisciplinar devido à natureza e à diversidade dos desafios que tem de enfrentar nos dias atuais frente à demanda de recursos naturais. Todos esses apresentam características únicas em seu contexto, pois o que a administração ambiental permanentemente gerencia é a grande diversidade de processos ecológicos relativos nos mais diversos ecossistemas. Então, a gente vai entender sendo que a administração pública ela cuida de uma coisa, a gestão privada cuida de outra, mas em si ela se soma, todas cuidam do meio ambiente. Então, a gestão ambiental é um aspecto funcional da gestão de uma empresa, é um ramo da administração que tem que funcionar. Se ela não tiver em sincronia, em harmonia com diversas engrenagens do sistema da administração de empresa, a empresa não vai andar bem. Se ela a empresa tomar uma multa por descumprimento de condicionante do licenciamento, se a empresa descumpriu o que está na ISO 14001, ela não vai vender muita mercadoria no mercado internacional porque ela não está atendendo um aspecto da administração ambiental. Exige às empresas o comprometimento com questões ambientais. Então está lá no seu rótulo, a ISO 14001, a ISO 9001, e aí impõe mudanças profundas na sua cultura organizacional, com implicações diretas nos valores e estratégia dos produtos e atividades. Então um produto fica mais valorizado no mercado devido à sua certificação. Por exemplo, um palmito certificado pela ISO 26000 quer dizer que esse produto é cultivado de forma legal. Uma fábrica, por exemplo, de celulose que tem lá a certificação ISO 9001, ISO 14001, quer dizer que ela fabrica com papel que é reflorestado. Uma empresa que vende o pneu que tem a certificação da borracha que é produzido com sustentabilidade, né? Em todos os aspectos que envolvem a sustentabilidade social, cultural, econômico, ambiental, não vai estar valorizando a empresa e ela não vai se valorizar no mercado internacional e vai vender seus produtos mais baratos, certo? E aí a gente vai trazer a Política Nacional de Meio Ambiente com a Lei 6938, basicamente o artigo 9, o artigo 10 e o que 9 diz, o estabelecimento de padrões de qualidade, era o que nós estávamos falando, o zoneamento ambiental, né, onde vai se implantar dentro do município o zoneamento que a gente estava falando nas aulas anteriores, né, o zoneamento municipal, a avaliação de impactos ambientais, definir danos, calcular danos, medir coeficiente de poluição, monitoramento, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. E o mais importante que a gente vai tratar em todo esse contexto, em todo esse mosaico de legislações, ele está especificamente construído basicamente no artigo 10 da 6938 de 81.
Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva e potencialmente poluidores ou capazes, sob de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento, redação dada pela Lei Complementar 140, certo? E aí vem os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão aplicadas no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Relação dada pela Lei Complementar 140, que quando você for fazer qualquer processo de licenciamento, você ou emitir uma licença ambiental, você tem que publicar. Ou seja, uma reunião pública, né? Uma chamada audiência pública, que é uma reunião pública, todo mundo pode ir, todo mundo pode opinar, né? Você tem que publicar em um jornal de grande circulação, em um site de grande circulação, para dar publicidade e aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas com aquele empreendimento opinar e colocar lá uma medida compensatória e trazer para dentro da instituição a responsabilidade sobre o impacto ambiental que aquela pessoa, aquela empresa vai ser impactada e criar uma condicionante dentro da licença para atender aquela demanda, para que não venha aquela pessoa ser, vamos dizer assim, desrespeitada ou impactada, tirar o seu sustento ou de alguma forma ser prejudicada por aquele empreendimento. Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, ele é composto pelo governo federal, pelo governo dos estados e pelo governo municipal. O governo federal tem as suas instituições, né? O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio, certo? Dentro desses órgãos tem outros órgãos, os órgãos estaduais, né? Vem os órgãos estaduais, as entidades de execução de programas e projetos pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar degradação ambiental, que são os órgãos, as fundações estaduais. E aí vem os órgãos locais, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as agências reguladoras de fiscalização, ou até órgãos conveniados, às vezes os consórcios que atuam junto a uma região. Isso está regulamentado, a gente vai ver lá na quinta ou sexta aula, na municipalização. Então a gente vai ver, entender o conceito de meio ambiente, que é a definição de meio ambiente no artigo 3 da Lei 6938 de 81, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, químicas e biológica que permite, rege e abriga a vida de todas as suas formas. Então você vai ver que o conceito de meio ambiente ele é bem amplo, tanto do meio ambiente econômico, meio ambiente natural, artificial, cultural, urbano e do trabalho. Então o conceito hoje de meio ambiente ele tem 5 tripé, não são mais 3 tripé como era antes: cultural, econômico, ambiental, ou ambiental, econômico e social. Hoje ela é bem mais amplo, ele tem tem 5 tripé para sustentar o conceito de meio ambiente. E aí nós vamos ver, né, os princípios, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, tudo isso dentro do direito ambiental. A gente vai ter aulas, a gente vai ter lá 2 formatos de aula interativa para quem quiser consultar e se aprofundar mais sobre esses assuntos de direito ambiental. Vocês vão sair daqui fera sobre direito ambiental. E aí vem a aplicação das principais leis ambientais do Brasil. Lá é a primeira atividade do segundo módulo, é você entender quais as principais leis ambientais do Brasil. É a pesquisa que você vai fazer, já tem lá o material, mas você vai fazer a pesquisa,
federal, depois fazer a pesquisa das principais leis estaduais e o terceiro, pesquisar sobre as principais leis ambientais do seu município. Se esse impacto ambiental fosse no seu município, quais legislações você aplicaria? O que é necessário para não acontecer esse tipo de dano, esse tipo de impacto? Como minimizar o impacto depois que aconteceu? Quais os estudos são necessários para que não aconteça isso? Quais as medidas tomadas, Secretaria de Meio Ambiente, secretarias estaduais? O que o técnico tem que fazer para poder minimizar? A gente vai ver isso lá na parte de fiscalização. Então a gente também vai ver, já viu, os princípios jurídicos, definições de aspectos, princípio do direito de meio ambiente equilibrado, o princípio do direito de sadia qualidade de vida, o princípio da sustentabilidade, o princípio de ascensão equitativo aos recursos ambientais, entender o que são aspectos, entender o que são impactos. Por exemplo, tem dois tipos de água, uma água suja e uma água limpa. A água suja está suja de barro, a água limpa está contaminada por um resíduo químico. Qual é o aspecto? O aspecto é que a água está embarrelada porque choveu. A outra coisa é o impacto causado pela geração de uma usina de produtos químicos ou aplicação de produtos químicos em uma determinada área. A água está limpa, mas está contaminada. Então, aspectos é uma coisa que pode ser julgada. Está com aspecto de poluída, mas não está. Outra coisa está impactada com algum tipo de produto de veneno ou de alguma pesticida. Então a gente vai entender também nesse segundo módulo mais ainda sobre o artigo 23, a competência comum a todos os entes da federação. Foi o que trouxe o artigo 23 da Constituição. Conselho de Meio Ambiente efetivamente regularizado, fazendo reunião em dia, profissional legalmente habilitado, competência exclusiva de órgão competente do CISNAMA, certo? O município está cumprindo, está todo legalizado, fez a anuência junto ao órgão do Estado, está cumprindo sua estrutura administrativa, então ele faz parte do CISNAMA e ele é um órgão competente. Às vezes ele faz parte do CISNAMA, mas não é um órgão competente. Competência específica: os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo. Artigo 13 da Lei Complementar 140. Caso concreto, critérios de definição de competência. Se o município está competente, ele pode licenciar. O meu município é competente, não tem um fiscal atuando, não é competente. O conselho não está funcionando, não é competente. Então precisa estar funcionando, fazendo reuniões mensais, precisa ter fiscal, precisa de ter técnicos habilitados. Então muitas vezes o órgão não está legalmente competente, está em tese competente, mas na sua estrutura ele não tem profissional, então ele pode sofrer uma denúncia no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e o secretário pode responder por improbidade administrativa e pode sofrer os danos conforme está lá no artigo 2 da Lei de Crimes Ambientais, que nós vamos ver. Não deixe de estudar a Lei de Crimes Ambientais, principalmente que está lá no primeiro artigo, no artigo 2 da Lei 9.605. Então, principais atividades que necessitam de licenciamento ambiental: atividades ligadas à agricultura, florestamento, reflorestamento, caça, pesca, criação de animais, ação, indústria, ouro, melenita, nióbio, diamante, extração de areia, extração de pedra, cascalho. Tem uma gama de empreendimentos aí. Então existe uma grande variedade de empreendimento para vocês trabalharem. O mercado é gigante brasileiro, está em grande expansão. As indústrias, o que você imaginar de indústria, é necessário licenciamento. Indústrias
de transporte, transportadoras que levam produtos perigosos, empreendimentos turísticos de lazer, eco-resort, hotéis, certo? Serviços em geral precisa de estar licenciando, ou alguns sim, outros não. Construção civil, indústria da construção civil, biotecnologia, dentre outros. Eu vou passar uma série de atividades que precisam de licenciamento INEX e também licenciamento padronizado, seja no órgão ambiental municipal, estadual ou federal. Isso depende do federal, se passar de mais de um estado, dependendo da complexidade, tem que fazer no governo federal, tem que fazer no IBAMA. E aí é necessário entender o mercado de licenciamento é gigante, está crescendo, e aí pensar meio ambiente e o recurso que vai ser usado, a atividade do empreendimento, qual o uso dela, certo? Qual órgão vai licenciar? É o Estado? É a Secretaria? A Secretaria de Meio Ambiente, ela está habilitada? Ela é competente? Aí vamos pensar, vamos licenciar uma indústria de uma fábrica de dendê, certo? O município está licenciando? Tá, ótimo. Qual é o enquadramento da resolução? O município pode licenciar o porte? 1, 2, 3, tem estado que é 5, não, é o 3 aqui na Bahia, pronto, ela pode. Quais os projetos necessários? Foi lá na secretaria, fez o requerimento, quais os projetos são necessários para licenciar aquela indústria? Ah, os projetos são esses, os programas são esses, pronto, os projetos são esses, entregou os projetos, entregou os programas, certo? Entregou os estudos, ela vai gerar a licença e vai dizer as condicionantes que tem que ser cumprida baseado no estudo que você escreveu, que você entregou, que você tem que monitorar aquele empreendimento. E aí a pergunta, quem pode elaborar os profissionais, principalmente os profissionais que é responsável técnico pelos estudos, tem que ter anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, um contador não pode ser responsável técnico, porque ele não tem a ART compatível com a atividade que está sendo licenciada. Ah, um geólogo, um biólogo, um químico, um físico, bom, a atividade que ele está licenciando compete a qual tipo de profissional emitir a ART. Mas tem variados tipos de atividade que vários profissionais podem emitir a sua anotação de responsabilidade técnica, e outras tem que ser um conjunto, porque um biólogo não pode emitir a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro. Nem um engenheiro pode emitir anotação de responsabilidade técnica de um estudo, de um inventário florestal, certo? Ele não tem a competência, ou de um estudo de meio biótico. Então, existe possibilidade para todo mundo trabalhar e a elaboração por diferentes profissionais, uma equipe multidisciplinar. Então, pode ser, por exemplo, um EIA-RIMA, ou pode ser um estudo menos detalhado, dependendo da atividade, dependendo do órgão que ele pediu, que é necessário uma quantidade maior de profissionais, e se não for 2 ou 3 profissionais, pode emitir a anotação de responsabilidade técnica junto para atender a necessidade daquele empreendimento. E aí nós vamos entender o estudo de impacto ambiental. O que é, professor? O que é esse estudo de impacto ambiental? Primeiro você vai fazer uma caracterização da atividade, né? Fazer um RCE, fazer o levantamento, todo o diagnóstico daquela atividade, quais os impactos que ela gera, quais os benefícios que ela traz, né? Quantos empregos gera, quais os resíduos que ela gera, os efluentes, a poluição atmosférica, o barulho que ela faz, a parte dos programas ambientais que são necessários, né? Aí você vai avaliar os impactos que são causados por aquele empreendimento, identificou, previu, avaliou o que aquele empreendimento vai trazer. Então nós vamos passar para as medidas mitigadoras. O que é que eu vou fazer para mitigar aquele impacto? O que é que eu vou fazer para compensar aquele impacto? E aí nós vamos monitorar. Fez tudo isso, né? Fez tudo isso, coloca dentro do programa, dos programas ambientais, seja ele um PPRA, um PGRS, né? Ou você vai fazer o programa de educação ambiental,
Você vai fazer o programa de geração de resíduos sólidos ou programa de resíduos sólidos de saúde. Isso para cada tipo de empreendimento você vai fazer um estudo diferente de acordo com aquela atividade. E aí eu deixo meu muito obrigado pela atenção de vocês. A gente está apresentando aqui o módulo 2. O que está vos falando é o professor Ricardo Pereira. Você já conhece, certo, pessoal? E vamos lá. Vamos partir para a primeira aula, dia 9 ou 10. Nós vamos partir para a aula mesmo. Hoje é uma apresentação. Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida vocês pergunte no WhatsApp, no grupo, mande sua pergunta lá no nosso e-mail da empresa, certo? Seja muito bem-vindo. Venha fazer o curso com a gente que você vai aprender e vai sair daqui fera. Um grande abraço para vocês.